Vamos esperar o PC chegar na área. Opa, fala Marcão. O pessoal tá chegando, bem-vindo. Ok. Fala Manuel, Alessandra e família lá de Michigan. Procador, bem-vindo. Deixa eu conectar aqui o Paulo César da Silva Sauro. Todos, bem-vindo aí, Cadu. Só esperar o PC conectar. Ale, beijão pra todo mundo aí. E aí, Ale, como é que estão as coisas aí em Michigan? Tá tranquilo ou o bicho tá pegando aí? Igual em Nova York e Washington? Manda notícia pra gente aqui, pra saber. Cadê o PC? Esperando o PC conectar aí. Não tá conectando, tá meio. O PC saiu. Só mais um segundinho, pessoal. Deixa eu ver se o. Oi, Cíntia, boa noite pra você também. Deixa eu ver se eu acho o PC aqui pra incluí-lo na transmissão. Vamos lá. Tá. Vamos ver aqui. O PC hoje tá preguiçoso, parece que não quer conectar com a gente aqui. Quem tá na sala? Bom, aqui, quer dizer, aqui em Michigan terá manifestação do pessoal, pelo que estamos sabendo, no sábado na Hall. Hall é uma avenida lá perto da casa da Alessandra. Bom, que tudo seja com paz. A gente tem que orar aí por essas manifestações para que o pessoal possa se manifestar em paz. Serginho, bem-vindo, boa noite. Comprei o livro do Paulo Bravo, não achei no Kindle, tô esperando chegar. Pessoal, só um segundo aí. Roxana, como diz o seu cunhado, bem-vinda também. Tô esperando o PC conectar aí, pessoal, para a gente começar o bate-papo. E o tema de hoje é por que Deus permite o mal, tá? A gente vai falar sobre isso. Vamos ver se o PC conecta aqui agora. Bom, enquanto eu tento conectar o PC, a ideia do tema de hoje tem a ver com o cenário que a gente está vendo, não apenas de pandemia, como também de violência. PC, tá por aí? Oh, yeah! Salve, salve, Vida Louca Church, é nóis. Vida louca, é nós, a resistência. Fala, Nishi, tudo bom? Beleza, pessoal, você chegou no movimento de resistência aí. Nós somos a resistência, o evangelho é resistência. É isso aí. Pessoal, então, bora começar a trabalhar. Pessoal, ouve a gente bem? Ouve bem? Por favor, dê um sinal aí. Você me ouve bem também, PC? Tô Me ouve ouvindo, bem? tô Ouvindo ouvindo, bem? tô. Boa. Então, o tema de hoje é por que Deus permite o mal? E o bate-papo eu propus não somente por conta da pandemia, mas por um monte de coisa. Fala, Messão, bem-vindo. Obrigado, Tássia. Mas também por conta desse cenário de injustiça e de violência que a gente tem visto, né? Então, assim, por que Deus permite o mal? E aí eu vou fazer como eu costumo fazer. Eu proponho o tema aqui, faço um overview, aí depois a gente começa a debater junto com o PC e vocês podem mandar também
também daqui a pouco e perguntas, aí a gente vai trabalhando assim. Tá com um pouco de eco? Só um segundinho, eu vou tentar achar o meu fone. Só um segundinho, que eu vou tentar achar o meu fone, aí eu acho que vai matar a questão. E, pessoal, aí é o seguinte, a discussão sobre Deus e mal, ela transita pelo seguinte. Então, assim, quando a gente passa por tragédias, por situação de injustiça ou de sofrimento, como a gente tem visto por aí, a pergunta é, se Deus, então ele não é bom. Ou se Deus, ele é bom, ele não tem todo o poder de Deus para permitir que a justiça ela se propague ou ela continue a existir. Ou seja, num mundo onde a injustiça é uma realidade, onde as tragédias também acontecem, como a gente concilia tudo isso com um Deus que se diz amoroso? Então, como que a gente... o áudio tá mastigado? Tá estranho, né? Bom, pessoal, eu vou indo aí porque eu acho que eu não vou ter como melhorar isso aqui. Então, como a gente concilia um Deus amoroso com o sofrimento humano ou com a injustiça? Então, se Deus é bom, então ele não tem o poder para brecar a injustiça. E se Deus tem o poder para brecar a injustiça e não breca, ele não é bom. Então, esse é o questionamento que surge quando a gente trata disso aqui. Mas essa questão da dificuldade que nós temos, que o povo tem, em associar o poder de Deus à injustiça que existe no mundo, não é uma exclusividade nossa. Então, quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê já lá naquela época questionamentos a respeito disso. Por exemplo, o Salmo 93 diz o seguinte: até quando, Senhor? Até quando os perversos se alegrarão das suas maldades? E aí quando você vai para Jeremias capítulo 12, versículo 1 também, quando você vai para Salmo 73, é o salmista em crise, porque ele é um servo de Deus e vê a injustiça prosperando e a prosperidade dos ímpios. Então, essa crise entre a bondade e o poder de Deus e a injustiça no mundo não é uma exclusividade do nosso tempo. Ela já permeia essa criação, essa nossa mentalidade há muito tempo. Então é o seguinte, eu não sei se o PC já quer comentar algo sobre isso. Você ainda vai continuar a introdução? Eu espero, não tem problema. Sim. Só mais um tequinho. O que é importante a gente saber é que Deus ele não criou o mal, no sentido de que o mal é algo criado. Por exemplo, se cria uma bicicleta, ou como Deus criou os céus, ou como criou a água. Ele não criou o mal. O que acontece é que, assim, por exemplo, o buraco não foi criado por Deus. O buraco existe porque tiraram terra de lá. Então, assim, a injustiça, ela não é criada por Deus. Então, Deus não criou a injustiça. Então, o mal, ele é a ausência do bem. Então, o mal é uma consequência do mau uso do livre-arbítrio que nós tivemos no Éden. Então, a gente não pode atribuir a Deus a criação da injustiça. Aí, a partir daí, eu não sei se o PC quer comentar alguma coisa, e aí a gente vai desenrolando. Tá bom. Ô Ale, bom, na introdução você já captou aí, né? Fez um geralzão e fez uma síntese, né? Do assunto. Aí, pensando sobre o assunto é teodiceia, né? Essa questão do mal, se Deus é bom, por que o mal existe? A gente tem que pensar o seguinte, e eu estive pensando também nessa questão, que a existência do mal no mundo está intimamente ligado à liberdade do ser humano. Então,
não se pode perder isso de vista, para ter talvez uma melhor compreensão do assunto. Que a existência do mal no mundo está intimamente ligado à liberdade do ser humano. Ou seja, está intimamente ligado à atividade livre do homem. Por quê? Porque Deus, ele criou o homem livre. Deus criou o homem moralmente responsável pelas suas decisões, pelos seus atos, pelas suas escolhas. Então Deus criou o homem livre. Então, todavia, porém, contudo, nessa liberdade de decidir, de escolher, o homem ele fica escravo das suas escolhas, das suas decisões. Então, a existência do mal no mundo está intimamente ligado com a liberdade que o homem tem. Certo? Então, o mal no mundo, ele está visceralmente ligado ao fato do homem ser mau. E o homem ser mau está intimamente ligado ao fato dele ser pecador. E o pecado, ele entrou no mundo, o pecado entrou no mundo porque o homem pecou, por causa do pecado do homem, certo? Nessa sua liberdade de escolher e de fazer escolha. E aí, o pessoal fala, por que Deus não acaba com o mal logo, pô? Já chega chutando tudo e acaba com o mal. Não é? E aí, pensando sobre isso, não é? O que acontece? Eu estava vendo, eu fui dar uma olhada em Mateus 7,11, no Sermão do Monte, quando Jesus fala assim: se vós, que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos. Então, Jesus ele está fazendo uma afirmação, uma afirmativa aqui, que ele está falando para pessoas, e ele está afirmando que o ser humano, ele está falando para um grupo de pessoas, mas ele está afirmando que o ser humano, ele é mau. E por isso que ele diz assim, vós que sois maus. E aí, como me baixou um espírito de Alexandre Oliveira, aí eu fui lá no grego, koiné, do Novo Testamento, ver essa palavra maus, que Jesus fala assim, se vós que sois maus. Aí eu fui ver que palavra é essa. Aí a palavra que está lá, referindo a maus, é poneroi, que é a palavra, então, que vem de poneros, né? Poneroi, aqui está no plural, e a palavra é poneros. Poneros. O que significa essa palavra? Quando Jesus está falando que vós sois maus, que é poneros. Ela, no sentido físico, significa em más condições, doente. No sentido ético, ela significa ímpio, mau, degenerado, pessoa mal intencionada, significa malfeitor. Interessante. Esse é o significado da palavra paneros. E aí eu nessa curiosidade que eu estava de espírito de Alexandre Oliveira, aí eu fui ver que esse termo poneros, que Jesus falou quando ele falou, olha, vós sois maus, ele usa poneros, poneroi no plural, é o mesmo termo que é utilizado para se referir ao diabo. É o mesmo termo. Em Mateus 13:19, eu não vou ler por causa do tempo. Em João 17:15. Em Efésios 6:16. Em 1 João 3:12.
em 1 João 5,18. Em todas essas passagens, o termo poneros, ele é uma referência ao diabo, ao maligno. Então veja, quando Jesus está falando que vós sois maus, não é? Nós somos, está falando que o ser humano é mau da qualidade do diabo. Nós somos verdadeiros diabos. Então, se Deus tiver que dar um basta no mal, às vezes como a gente quer, porque a gente vê muita injustiça, muita maldade, não é? A gente vai ter que ser eliminado também. O Alexandre, o PC, aqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo, porque o mal, nós temos a ver com este mal no mundo. E se a gente parar para pensar, o mal que as pessoas sofrem, muitas vezes é mal que é imputado por um outro ser humano. A criança que é violentada pelo pai, a neta que é bulinada pelo avô, a maioria, o mal que nos acomete, geralmente é imputado, é trazido, geralmente por um outro humano. Não é? Uhum. Então, se Deus tiver que lidar com o mal, com ferro e fogo, não sobra Alexandre, não sobra PC, não sobra o diabo, não sobra ninguém, meu amigo. Não sobra ninguém. É isso. É o seguinte, uma coisa que eu costumo dizer, e então talvez dando algum exemplo disso que você falou, é que é o seguinte: Deus criou a gente à imagem e semelhança dele. Ponto. Lá no Jardim do Éden, o ser humano, então, ele optou no uso do seu livre-arbítrio por desobedecer Deus. E é quando o mal ele entra na nossa história. Tá? E aí a pessoa pode dizer assim, pô, mas quer dizer que Adão e Eva pisaram na bola? Então eu pago por isso? Então um exemplo básico para a gente entender um pouco dessa, como diria o Paulo, soteriologia e dessa hamartiologia, né, desse estudo do pecado e de salvação, a forma ficou torta. Então tudo que sai a partir dessa forma sai torto. Então por isso que nós todos somos então pecadores e maus. E aí o que acontece é o seguinte, é que eu costumo dizer assim, que por que Deus ele ainda não vem com justiça para resolver todas as injustiças do mundo? Porque ele vai trazer justiça tanto para o policial que ajoelhou no George Floyd, por exemplo, quanto para o cara que trai a esposa. É escondido, mas trai. É ou não é? Tanto para o político corrupto, quanto para o cidadão de bem que só nega imposto de renda. Tanto para aquele que trapaceia, quanto para aquele que é mentiroso. Ou seja, a régua que traz justiça é a mesma para todo mundo, e é o que você falou. Na hora que vier, o sarrafo vem para geral. E a outra coisa é o seguinte, por que injustiças acontecem para pessoas boas? Por que coisas más acontecem para as pessoas boas? Porque existem algumas leis que são inexoráveis na nossa vida. Então, por exemplo, uma delas é o fato de que no uso da liberdade as pessoas causam mal, como o PC citou, causam mal. A outra lei que é inexorável na nossa vida é que todo mundo vai morrer. Todo mundo vai morrer. Todo mundo vai sofrer algum tipo de mal físico. A outra coisa também é que, como a gente está nesse mundo caído, de sair na rua, de conviver com gente, você está exposto a essa maldade. Então, a questão toda é, se Deus ele não acaba com o mal agora, é porque ele é misericordioso, beleza? Se nós estamos sujeitos à injustiça, porque a gente está num mundo caído, onde a gente é mal, e a gente também pratica o mal,
em alguma instância ou outra. Então quer dizer que Deus ele é indiferente a tudo isso e ele passa ao largo disso, tipo, a galera que se dane, tipo, como alguém que deu corda no universo e o universo que ande sozinho. Não, Deus ele não é indiferente à injustiça. Ele não é indiferente à maldade. Tem um cara chamado Peter Crift, que ele é professor lá da Boston College, que ele diz o seguinte, que o Deus cristão ele veio deliberadamente à Terra para assumir a responsabilidade pelo sofrimento humano. Em Jesus Cristo, Deus vivenciou a dor mais profunda. Embora a cruz de Cristo e o sacrifício de Cristo ele não forneça o motivo para toda a experiência de injustiça e dor, ou seja, a gente não sabe a razão pela qual toda a dor acontece, ou toda injustiça acontece. A gente sabe como entrou no mundo. Né? Então, embora a fé cristã, a fé em Jesus, ela não forneça todos os pormenores do porquê que a injustiça ela acontece, esse Crift, ele diz o seguinte, que o cristianismo, que a fé cristã, que a fé na cruz, ela fornece para nós recursos para enfrentarmos o sofrimento com a esperança e coragem em lugar da amargura e do desespero. Ou seja, a cruz de Cristo, ela não vai explicar para você cada detalhe da injustiça que você sofre. Mas na cruz de Cristo a gente encontra esperança e força para passar por isso. Eu não sei se você quer comentar algo sobre isso. Sim, só comentando sobre o que você falou do Gênesis, né? Aí a pessoa pode falar, mas o que eu tenho a ver com o pecado do Adão, lá em Gênesis? O Gênesis ali, ele serve como uma arquetipia daquilo que acontece todo dia na minha vida, na sua vida e na vida de quem está ouvindo e assistindo. Todo dia acontece o Gênesis, aquela situação de Adão na nossa vida. Aquilo é uma arquetipia do que acontece na vida pessoal de cada indivíduo todos os dias. Todos os dias nós decidimos não obedecer a Deus. Né? E nós somos essas pessoas más que Jesus fala, esses pecadores, essas pessoas más, porque também, mesmo que a gente tenha tido a luz do Evangelho, nós ainda somos pecadores, porque pelo fato também de decidirmos não encarnar aquilo do Evangelho que a gente já sabe. Uhum. Né? Então, o Gênesis é uma arquetipia daquilo que eu e você e quem está ouvindo faz todo dia. Todo dia. Todo dia. E aí também dizer o seguinte, que Deus ele já tratou do mal, essa questão do mal no mundo, Deus já tratou. A questão da injustiça, que é fruto dessa maldade, que a injustiça existe porque existe o mal, porque o homem é protagonista desse mal também, não é? É como um ser livre. Deus tratou do mal e da injustiça na cruz. Então, pontualmente na história, Deus já tratou. As pessoas podem pensar assim, poxa, mas por que Deus permite o mal? Por que Deus está indiferente ao mal? Nunca esteve. Desde antes da fundação do mundo, no conselho de Deus, no conselho da Trindade, não é? Antes de criar o mundo, o conselho de Deus já havia decidido a cruz. O Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do mundo. Então o mundo só é criado porque já aconteceu essa entrega do Cristo, já antes da fundação do mundo. Então Deus não está indiferente na história ao mal e à injustiça. Ele já tratou isso muito antes e pontualmente na história. A cruz foi esse tratar de Deus em relação ao mal, em relação à injustiça, pontualmente na história. E isso será plenamente observável quando Jesus voltar
segunda vez. Não é? É isso. Por isso que Paulo, lá em Romanos, ele fala assim, que, olha que interessante, em 14:12, ele fala assim, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então, esse ser que é livre, né, e moralmente responsável pelos seus atos e as suas decisões, ele prestará conta disso. Entendeu? Isso. Deus já tratou do mal na história, e Deus tratou na cruz ali, na história, não somente a questão do mal na nossa dimensão, espaço e tempo, mas Deus tratou também do mal da dimensão espiritual que também, através de outra criatura de Deus que é livre, que é o próprio diabo, que também infringe alguns maus na história, na humanidade também. Então a cruz de Cristo, ela trata do mal na dimensão, espaço e tempo, e ela trata do mal em todas as dimensões dos universos. Essa é a abrangência do poder da cruz de Cristo. Trata do mal na dimensão, espaço e tempo, e em todos os universos foi tratado isso. Na dimensão espiritual foi tratado. Porque Paulo ele escreve que na cruz Jesus despojou os principados e as potestades, não é? Então, a abrangência do poderio da cruz de Cristo trata do mal pontualmente na história, não é? E transcende a história, o espaço-tempo, invade a eternidade, as dimensões espirituais, os universos. Esse é o impacto da cruz de Cristo. Então o mal já foi tratado. A gente só não percebe isso agora na realidade, dimensão, espaço e tempo. Mas será plenamente observável que o mal foi tratado, que o mal foi derrotado na segunda vinda de Jesus. É isso. E eu acho também bacana a gente falar o seguinte, que no hoje, aqui no nosso contexto, quando a gente é chamado para ser sal da terra e luz do mundo, a gente é chamado também para ser agente de justiça de Deus. Tá? Eu vou explicar o que eu estou querendo dizer. O Ariovaldo Ramos, ele disse uma vez o seguinte: justiça é quando as pessoas têm acesso a tudo que Deus é e tudo que Deus doa. É um conceito de justiça dele, que eu acho que faz sentido. Então, olhando pelo outro lado, a gente pode dizer que injustiça é quando as pessoas não têm acesso ao que Deus é e não têm acesso ao que Deus doa. E eu entendo que nós, como cristãos, a gente deve ser proclamadores da justiça de Deus, denunciadores da injustiça, toda vez que a gente presenciar uma situação, seja conosco, seja com quem quer que seja, em que a pessoa não tem acesso àquilo que Deus é e àquilo que Deus doa. Ou seja, eu entendo que a gente, enquanto igreja de Jesus Cristo, enquanto discípulos de Jesus, a gente tem que tentar fazer aquilo que ele faria. Eu até postei hoje lá no Facebook o seguinte, que a régua para medir as atitudes do que é certo e o que é errado, para mim, eu sempre digo isso, é aquilo. Jesus faria isso? Se sim, beleza, se não, pula fora. Então, assim, eu acho que nós temos uma responsabilidade de sermos agentes proclamadores da justiça e levantar nossa voz todas as vezes que as pessoas não tiverem acesso ao que Deus é e não tiverem acesso ao que Deus doa. Toda vez que a imagem de Deus é tratada com desprezo na vida de alguém, para mim isso é injustiça. Toda vez que a gente trata alguém de um modo aquém, ou no nível aquém daquilo que ela foi criada para ser, é injustiça. Eu estou dizendo isso porque, por exemplo, eu não tenho visto, por exemplo, um movimento
da instituição evangélica, mas eu tenho visto um movimento de muitos cristãos se levantando contra aquilo que tem acontecido, por exemplo, nas favelas do Rio de Janeiro. Eu não sei se você viu que ontem mataram um mototáxi, um cara trabalhando. Hoje mataram mais um cara também trabalhando, acho que era piloto de aplicativo. Aquele menino que morreu dentro de casa. Esse caso do Floyd, que está chacoalhando os Estados Unidos. Então, eu citei isso na quinta-feira, que a nossa teologia que explica a injustiça, ela também tem que se tornar em profecia que a denuncia. Eu não sei se você concorda com isso, né? Mas essa relação de Deus com a injustiça, ele já proveu isso. Ele já proveu, né? Mas enquanto a gente aguarda a concreção disso, eu acho que uma das nossas funções como discípulos de Jesus, de sal da terra e luz do mundo, é no que estiver ao nosso alcance a gente denunciar toda a injustiça. É isso aí. Quando Paulo ele fala de uma tríade que é fundamental, essencial assim para a caminhada na consciência do Evangelho. Ele fala que agora permanecem a fé, a esperança e o amor. E o amor. Só que às vezes o pessoal acha que essa esperança, existe uma diferença entre esperança e esperançar. E a ideia da esperança, conforme o Evangelho, não é essa esperança de esperar. Lá na frente vai melhorar, né? Vamos aguardar escatologicamente. Não é essa a ideia. A esperança é a esperança do esperançar. Ou seja, enquanto eu espero, eu vou agindo. Enquanto eu estou esperando essa manifestação dessa justiça plena e total, que ainda não se manifestou na realidade a qual eu estou, enquanto eu espero, eu aguardo essa esperança escatológica se manifestar, eu vivo com esperança de esperançar. Ou seja, não é aquela esperança inerte que está esperando acontecer algo, mas é a esperança que vai fazendo acontecer, é o esperançar, vai fazendo acontecer, vai agindo. Não é? O reino de Deus que Jesus trouxe, não é assim, a gente não está aguardando o reino de Deus, mas o reino de Deus, Jesus ele já trouxe até nós. E nós não devemos esperar a manifestação plena desse reino escatologicamente. Mas nós devemos já, nessa atitude de esperançar, trazer as manifestações do reino de Deus no tempo presente. Isso é o esperançar. Então, nisso está ligado, intimamente ligado, se levantar, não é? E denunciar toda e qualquer forma de injustiça. Porque o reino de Deus é um reino que não há injustiça. Então, se nós somos gente desse reino de justiça, que é o reino de Deus, nós temos que se levantar e ir contra a injustiça. Essa é a atitude do esperançar. Você sabe que o Capelletti comentou esses dias o seguinte, que o reino de Deus, ele não é um reino de pobres e ricos, por exemplo. Ele é um reino de justos, de pessoas justas. Então, na qualidade de pessoas justas, a gente é aquilo que a gente repetidamente faz. A gente só é justo quando a gente promove justiça. Isso em todas as instâncias. Então, a primeira coisa é o seguinte, nas minhas relações interpessoais, eu preciso promover justiça como resultado daquilo que eu conheço de Deus. Nas relações de negócio-trabalho, eu preciso promover justiça como expressão daquilo que eu conheço de Deus. Bom, o pessoal está começando a comentar aqui, vamos lá. Então, a Paula comenta aqui,
que profeta, ele não precisa falar, eis que te digo. É isso, né? Profeta é aquele que também, ele, na verdade, fala contra a injustiça. Cassiana, se a população oprimida for esperar a movimentação dos cidadãos de bem e cristãos em favor deles, vão continuar morrendo. Poucos são os que realmente se importam. Isso é triste. Sabe que eu fico pensando o seguinte: nós, de confissão de fé protestante, temos o costume, até os católicos também, de criticar a Igreja Católica, que é bilionária, que detém bens materiais, ouro, terras e tudo. Mas se você for juntar tudo que as igrejas evangélicas, principalmente as grandes denominações, elas têm por aí, a gente vê que essa ganância por bens não é uma exclusividade de católicos. É também de chamados evangélicos. E se a igreja ela não se importa com aqueles pelos quais Jesus dedicou boa parte do seu ministério, que são os excluídos, os injustiçados, ela corre o risco de ser igreja evangélica, mas não ser igreja de Jesus. Eu não sei se você quer comentar algo sobre isso. Não, isso que você falou, né? Tanto é que o pessoal não se importa com as injustiças, e é mais a religião institucional preocupada mais consigo mesmo, que em vários estados a pastorada exigiu que os cultos fossem decretados, né, fossem recebidos como serviço essencial para os caras promoverem culto para arrecadação, cara. Você entendeu? Essa é a questão. E também, quando foi dito aí sobre os profetas que denunciam a injustiça, isso é fato. Os profetas do Antigo Testamento, eles não eram profeta de ficar em igreja para falar, eu digo isso, eu vi um anjo perto de você, nada disso. Profeta era levantado para denunciar o rei e o sacerdote, que geralmente estava amancebado com o rei, estava ungindo as injustiças do rei. Então, historicamente, a religião, a igreja institucional, Alexandre, ela sempre foi, na maioria das vezes, omissa com relação à injustiça do seu tempo e da sua geração. Deixa eu dar um exemplo rapidinho. Aí o pessoal vai falar, lá vem, olha lá, o comunista. Né? Por exemplo, quando ocorreu a Revolução Industrial, algo desumano estava acontecendo nas fábricas. Mulheres e crianças trabalhando 14, 16, 18 horas, numa condição subhumana, né? Ganhando mixaria de mixaria de mixaria, sem EPIs. Muitos morriam de fadiga, mulheres, crianças, morriam de acidente de trabalho, muitos foram mutilados. E você não vê nenhuma igreja, você não vê pastores denunciando essa coisificação das pessoas. Você sabe quem se levantou para denunciar isso? Karl Marx. Tá assustado? Não. Não estou falando, eu só estou dando um exemplo, entendeu? Por que não foi um pastor que denunciou essa coisificação das pessoas? Você entende? Eu estou dando esse exemplo para mostrar essa omissão da igreja, da religião. Não é? E muitas vezes ela se coloca ao lado desse opressor, desse agente causador do mal e da injustiça. Se torna conivente. Se não, às vezes, por estar ao lado, mas pelo silêncio.
Sim. Na verdade, assim, a gente pode chegar para um contexto muito mais próximo a gente aqui. Eu acho que eu já contei para vocês que teve um dia que eu estava voltando de um jogo de futebol com a família, e aí a gente parou numa lanchonete que é do lado de uma igreja top, assim. Top no sentido de um templo top. O teto abre. Cara, eu nunca fui, eu só vi pela internet. Mas num bairro nobre de São Paulo, eu vinha voltando do Morumbi, aí parei no meio do caminho com fome numa lanchonete, e aí eu sei que esse templo, o teto abre, a galera saindo do culto, todo mundo assim, padrão, calça jeans mais justa, tênis Vans, ou um Adidas Ultra Boost, Apple Watch no pulso, iPhone na mão para chamar o Cabify, porque quem chama Uber agora é pobre, né? O pessoal lá das regiões mais de São Paulo chama o Cabify, né? Que é um negócio mais sofisticadinho e tal. E na porta tinha um cara com fome, cara. Um cara em situação de rua com fome. Aí quando eu estava entrando na lanchonete, ele falou assim, meu, me dá comida, né? E aí quem mais gosta de mendigo da família, assim, que conversa melhor, que tem um approach melhor, é a Tássia. E a Tássia dialogou com esse cara e falou, olha, a gente vai entrar, vai pegar pra gente e pega pro senhor. Tudo bem? Aí o cara, não, beleza. Então, o Diego está comentando aqui que essa igreja fica em um dos metros quadrados mais caros de São Paulo, é isso. É a igreja de famosinho, né? E tal. E aí, cara, você falou pro cara, a gente vai entrar, pegar pra gente, pega pro senhor, na saída eu te dou, tudo bem? Tudo bem, porque ele não queria entrar também, enfim. E aí a gente fez isso. Enquanto a gente entrava, comprava o nosso e pegava o dele, saindo todo mundo do culto, cara. Aquele povo bonito, né? Aquele paulistano médio, de classe média, né? Tudo de pele clara, cabelo bonito, tudo de Apple Watch, né? Celular, iPhone 11, todo aquele pessoal dos dentão bonito, né? Tudo. Cara, o pessoal tropeçava no cara e não olhava para ele. Eu fiquei pensando, cara, fiquei revoltado. Falei, meu, o que os caras estão aprendendo aí dentro, né? Porque saem de lá e o cara com fome na porta, os caras tropeçam no cara e não fazem nada pelo cara. E a questão é que o cara não estava ali aquele dia, o cara está lá sempre. Tá entendendo, Paulão? Então, cara, se uma igreja que se diz de Jesus Cristo permite que o cara viva passando fome na porta dela e após o culto, a playboyzada gospel, né, que durante a semana é web crente e depois vai para essa igreja de boys, passa, tropeça lá, a justiça do reino de Deus não está sendo ensinada, cara. Entendeu? Então, assim, eu sou injusto cada vez que eu não sou um agente para que o próximo, para que o necessitado tenha aquilo que Deus dá, tenha aquilo que Deus doa. Então, eu sou injusto. Bom, deixa eu baixar um pouco o meu ânimo aqui. Na ditadura também, as igrejas, tanto católica quanto a protestante, apoiaram a violência como tortura. Cara, é o seguinte, eu li um livro do Tim Keller e também li a biografia do Martin Luther King. E é o seguinte, a igreja evangélica americana, ela tratava o Martin Luther King como um perdido, como um baderneiro, cara. Como um anticristo. Então, a igreja, infelizmente, às vezes, ela vai se associando a coisas que nada tem a ver com o reino. Por exemplo, a tortura, né? Ditadura. Por exemplo, líderes religiosos que tinham escravos. Eu não sei se vocês leram o livro Escravidão, lá do Laurentino Gomes. Cara, líderes cristãos que a gente e idolatra até hoje, donos de escravos. Então, essa não é a justiça do reino. Deixa eu só ver aqui, pessoal, que mais o pessoal está comentando.
Acho que até hoje as igrejas institucionalizadas se omitem às injustiças para não concorrer com as suas prioridades. É isso. É o seguinte, ó, a promoção de justiça impacta no conforto de quem é chamado para fazer. Concorda comigo, Paulo, ou não? Por isso, assim, que você promover justiça, ó, já que eu não tenho nada a perder mesmo, eu vou falar. Por exemplo, quando eu estava dentro de uma estrutura, junto com o Paulo, inclusive, uma das críticas que eu sofria é que a gente gastava muito dinheiro com esse negócio de missão, com esse negócio de assistência social. E a gente tinha que rever se isso de fato era a missão da nossa igreja local. Então, como que a igreja não vai se preocupar com o desvalido? E isso é promoção de justiça. Bom, PC, você quer comentar sobre isso, alguma coisa? Ou não? Porque é o seguinte, a injustiça não é só da igreja institucionalizada. Ela é também de cada cristão individualmente quando ele não a promove. Tá? Por exemplo, se você é patrão e você não trata o seu funcionário com dignidade, você é injusto. Se você sonega o imposto de renda, você é injusto. Se você é conivente com racismo, por exemplo, você é injusto. Com homofobia, você é injusto. Com bullying, você é injusto. Nós somos injustos. Porque o nosso referencial de conduta é Jesus Cristo. Ele é o justo. Vai daí, Paulo César da Silva Sauro. É o que a gente falou ali no começo, que quando Jesus fala assim, olha, se vós que sois maus, que é o ponerós, ele já disse, olha, vocês são ponerosos, vocês são maus. E aí, como a gente viu, ele está usando o termo que é o mesmo termo utilizado como referência ao próprio diabo. Então, nós somos esse ponerói. Nós que trazemos o mal para o mundo. E nós cometemos injustiças. Então você vê que qual é o trabalho profundo da cruz de Cristo e o trabalho do Evangelho em nós. Não é? Jesus, ele não veio para reformar nenhum sistema. Seja ele político, seja ele religioso, nunca foi essa a intenção de Jesus. Os sistemas político e principalmente religioso é irreformável, Alexandre. Irreformável. O que o Evangelho veio fazer, o que a cruz de Cristo faz, é trazer essa regeneração desse indivíduo ponerói. Vem mudar a natureza poneros minha e sua. É isso que é nessa dimensão do ser que a cruz de Cristo, que o Evangelho vem tratar. É nessas regiões abissais do nosso ser, para nos transformar de pessoas poneróis a pessoas de bem, filhos da luz, que manifestem essa luz por onde andar, por onde passar, não é? O mal, a escuridão, ela é a ausência da luz. Da luz. Não é? E Jesus fala assim, olha, vocês agora são luz, sal da terra e luz do mundo. Não é? Onde está a escuridão? Aonde está a escuridão por ausência de luz? Agora vocês devem chegar e brilhar, ser luz ali. Não é? Então o Evangelho vem tratar esse indivíduo, como você estava falando, esse indivíduo que é mau, esse ponerói, vem tratar para mudá-lo, transformá-lo, para que ele leve essa luz aonde está a escuridão, aonde está o mal, aonde está a injustiça. Levando luz, levando justiça. Isso. A gente é chamado para isso. A gente é chamado para ser esse sal e para ser essa luz.
falar só dar um resumo para quem chegou depois. A temática aqui hoje, então, é a relação de Deus, assim, por que que Deus permite a injustiça? Então, a gente cita que a injustiça nasceu do mau uso do nosso livre-arbítrio lá no Éden, o nosso pecado, a nossa maldade, e Jesus disse que a gente é mau, então nascem daí as injustiças, e que essa crise, para entender a relação da injustiça com a ação de Deus, o que Deus já não sempre sarrafo de uma vez, não é só nossa. Você já vê o salmista, já vê Jeremias falando sobre isso, por que que os injustos estão aí de vento em popa. A gente também citou que Deus ele não é indiferente à injustiça, né, que na cruz, Jesus Cristo, ele trouxe sobre si toda a injustiça, ele se fez injusto no nosso lugar, né? Então, assim, Deus ele não ele não é alheio a isso. Bom, vamos lá, o pessoal está falando aqui. Mestre Didi, queridão, tamo aí. Aí o Nishimura está com a gente hoje aqui, estou feliz que você está aí, mano. Sempre bem-vindo. Isaías 45:7 diz: eu crio o mal. Ou seja, aqui está falando do mal ontológico e não do mal natural, senão o texto seria: eu crio os males. Ou seja, se Deus não é o criador do mal, então outro Deus teria que ter criado o mal. Tipo os deuses duais, bem mal do hinduísmo. E a injustiça que se abate sobre os bons. Tipo quando as coisas ruins acontecem para as pessoas boas. Só a aleatoriedade explica. Nishi, eu ouvi uma vez, não sei se foi o Ed René, dizendo o seguinte: por que que as coisas más acontecem para as pessoas boas? E aí o Ed René, ele responde o seguinte: é a vida. Porque a gente está num sistema caído. São essas leis inexoráveis da vida e da natureza que não privilegia e não poupa ninguém. E não poupa ninguém. Olha. É isso, é só a aleatoriedade explica. E outra assim, só um segundinho para você. Esse negócio de ficar botando na conta de Deus tudo que é coisa de mal que acontece no mundo, tipo, uma galera dizendo assim que o coronavírus é uma ação de Deus para... Cara, acreditar num Deus que precisa matar a gente para mostrar que ele é justo, é achar que esse Deus é pior que o diabo. Então eu fico com você, Nishimura. A aleatoriedade explica. É a vida e a gente está num mundo onde o mal é contingente. Bora lá, PC. Com relação a essa questão que o Nishimura colocou, é o seguinte: nós somos imortais? Nessa realidade que nós estamos? Nós não somos. Não, nessa realidade não. Não, nós somos mortais. Até porque, Paulo, um parênteses aí. Não, termina lá. O que é imortal não morre no final, não é verdade? Nós somos mortais. E o fato de sermos mortais carrega em nós todas as possibilidades de morte, cara. Uhum. O fato de sermos mortais carrega em nós todas as possibilidades de morte, de coisas. O fato de estarmos vivos como mortais, existem diversas possibilidades da gente perder a vida, cara. E outra coisa, a própria natureza, que Deus estabeleceu a natureza, e estabelecendo leis que regem essa natureza, a distância do Sol, a distância da Lua, todo um ecossistema que favorece a criação, as criaturas e tudo mais, tem uma lei. E o homem, desde o advento da revolução científica, quando houve o desencantamento do mundo, o desencantamento da natureza, no sentido de que agora o homem, na fase da razão, ele já não tem mais medo dos fenômenos da natureza, ele sabe que ele pode entender, ele sabe que ele pode analisar, ele sabe que ele pode explicar, ele sabe que agora
ele pode interferir na natureza em seu benefício. Então, a partir daí que o homem entendeu que ele pode entender a natureza e modificá-la para seu benefício, não é? A partir daí, o homem passou a interferir na natureza e violar essas relações do ser humano com a natureza. E a natureza tem suas leis naturais, que quando elas são violadas, se cobra. Não é? Se cobra. O homem começou nessa visão, por exemplo, a mudar curso de rio. Mudar, a desmatar áreas para o seu usufruto. Então, essa relação, a partir da revolução científica, trouxe benefícios e nós desfrutamos disso, mas essa relação trouxe também a violação da própria lei da relação com a natureza e, consequentemente, muitos males que vêm sobre o ser humano é consequência dessa relação de violação dessa lei da natureza. Uhum. E é inevitável. Pestes, doenças, pandemias já tiveram no mundo e outras terão. Enquanto o homem for avançando nessa relação, ele vai ter contato com novos vírus, com novas bactérias, que o homem não tem o anticorpo para isso. E essa pandemia que está aí é uma de outras que possivelmente virão, por causa dessa relação do homem com a natureza, violando essa relação. Não é? É isso aí. Tsunamis acontecem por causa disso, essa mexer em áreas, teste de bomba nuclear no mar. Então, muitos males que a gente fala que é da natureza para com o homem é consequência dessa relação com a natureza que o homem viola por causa dessa exploração. É isso. É isso. Aí o Cadu comenta aqui, que o Adriano citou esses dias, que Deus não está no coronavírus. Deus está com os doentes, com os médicos, com os enfermeiros que estão cuidando desses doentes. É isso aí. Aí o Gu também comenta de uma pregação dele, na ocasião lá de Mariana, né? Por que coisas boas acontecem para as pessoas más e por que coisas más acontecem para as pessoas boas. É isso, porque é a vida. Bom, Deus usa o que Ele quer para executar os seus planos, é isso mesmo. O Paulinho comenta com a gente aí. Pessoal, a gente só tem 1 minuto, tá? Obrigado por terem estado conosco aqui. Quinta-feira a gente está aqui de novo às 8 da noite. E aí a gente bate papo. Se vocês tiverem sugestão de tema do próximo bate-papo, manda pra gente aí no direct. Aí a gente pode usar o seu tema. Oi, Kézia, você chegou bem no final. Boa noite para você em Sorocaba aí. Serginho, sobre nossa pauta de ação e de denúncia das injustiças, recomendo ouvir Compromisso do CD Canções de Liberdade. Tem no YouTube. Obrigado, Serginho. É isso aí. Então, pessoal, tchau, tá dando tempo. Que Deus abençoe vocês. Tchau, tchau. Valeu. Daqui a pouco. Nish, é que aí o pessoal quer ver novela depois e tal, entendeu? Então, das 9 horas o pessoal quer ver, nem sei qual novela que tá passando. E aí a galera vaza. Mas quinta-feira, às 8 da noite, a gente tá aqui de novo. Sugestão de tema, manda pra gente. Beleza? E também, se quiserem seguir a gente aí, @EclesiaBR, a gente tá em tudo que é rede social. É isso? Paulão, quer dar o tchau final? Tchau, um abraço. Tchau. E outra, racismo é pecado. Omissão diante do racismo também é pecado. Então, pedindo para a gente falar sobre escatologia aqui, pode ser. Evangelho é resistência, hein, meu? Jesus, ele era marginal, porque andava à margem, né, PC? É isso aí. Tá bom, tem mais na quinta-feira, pessoal. Deus abençoe vocês e até mais. Obrigado por terem estado conosco aqui. Mandem sugestão de tema pra gente aí. A Cintia mandou a gente vai ver o que fica mais fácil, tá bom? Deus abençoe vocês, pessoal. Até mais. Valeu, Gu. Prepara o violão pra quinta-feira, Gu. Beleza? Prepara o violão pra quinta. Aí já abre com você tocando, se você quiser.
Evangelho é resistência. Bora lá.